começar o artigo aqui, o áudio com uma história meio dramática. Eu estou morando aqui em Teresópolis, é uma cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, fica 1h30 do Rio. E aqui é uma cidade, em termos de violência, muito tranquila, não acontece quase nada. E a gente foi surpreendido aí semana passada com a morte de uma moça que morava sozinha com os gatos. E ela tinha um caseiro, o caseiro tinha roubado, e ela tinha mandado ele embora, e ele foi lá, invadiu a casa dela, e com um parceiro lá, e matou a moça. Né? Roubou, matou a moça, e a polícia, no dia seguinte, já tinha prendido os caras. Né? Por quê? Porque tinham câmeras de segurança na casa, e ele foi identificado pelo novo caseiro, que conhecia ele, e rapidinho a polícia chegou e prendeu os dois. Né? Uma triste história, mas que me fez refletir um pouco sobre o problema que você tinha ali. Eu estou fazendo a maratona da série O Mentalista na HBO Max. Estou fazendo uma maratona, estou vendo, quando quero dormir, dou aquela descansada, boto a série, durmo. E a série tem uma coisa interessante, que é, claro, né, ficção, né? Todos os problemas, todos os crimes que aquela divisão, né, especial da polícia, né, eles têm uma divisão especial e todos os crimes que acontecem um pouco diferentes caem na mão deles. E todos os crimes não são que nem estes que aconteceu aqui, que nem este que aconteceu aqui em Teresópolis, em que você tem a filmagem e você então está ali com a possibilidade de identificar a pessoa, ir lá e prender como se fosse uma digital, DNA. Em nenhuma situação, em nenhum dos capítulos da série se resolve dessa maneira. Sempre tem uma coisa mais complicada para resolver, e aí vem o papel, né, nesse tipo de divisão, em que pega os crimes em que a polícia, os detetives, digamos assim, mais incrementais não conseguem resolver, chamam lá o Patrick Jane, que é o Sherlock Holmes. Aquela série é basicamente pensada, né? É um pouco na linha do Sherlock Holmes, chamam o Sherlock Holmes para resolver. O que isso tem a ver com inovação organizacional, Nepô? Então vamos lá. Então a gente precisa fazer uma separação dos problemas que nós temos, que a gente vai enfrentar. Né? Eu coloco aqui uma das frases de divulgação do artigo não é a solução que define o problema, mas o problema que define a solução. E aí eu coloco aqui no artigo dois tipos de problemas. Aqui inspirado muito no Thomas Kuhn, na estrutura das revoluções científicas. Se você não leu o livro, sugiro que você entre no Resumo Cast. Eu fiz um resumo do livro lá com o Gustavo. Né? E o Thomas Kuhn fala exatamente sobre isso. Se a gente for fazer espremer e sintetizar o livro dele, o que ele está falando? Ele está falando sobre problemas normais e problemas extraordinários. Se você está diante de um problema normal, que é alguém foi numa casa de alguém, foi lá, invadiu a casa e tal, e a filmagem está ali e você consegue identificar o ladrão, aquela pessoa, aquilo ali é um problema normal. Basta você identificar, ir lá procurar a pessoa e pronto. Os problemas extraordinários são o que você vê lá, né? Tem uma família, de repente aquela família, alguém dentro da família tem interesse em matar aquela pessoa, né? Não tem DNA, não tem digital, e o cara tem que sacar, o cara tem que imaginar e tem que fazer algum tipo de armação para que consiga pegar aquela pessoa. Então ele, geralmente na série, no final ele faz uma armadilhazinha para a pessoa se denunciar. Então não só
ele identifica o culpado, mas como ele também cria uma situação para poder chegar naquele culpado. Isso aí é a mente, né? É uma mente que vai trabalhar, é uma mente extraordinária, é uma mente disruptiva. E aí eu faço aqui uma regra, né? Primeiro dizendo que nós temos um problema, uma questão, isso é uma característica humana, né? Que a gente chama, que eu chamei aqui no artigo de solucionismo repetitivo. Aquela velha frase, né? Para quem tem um martelo, todo problema é um prego, aquelas coisas. Então a gente tem esse problema do solucionismo repetitivo. A gente procura resolver os problemas com as soluções que nós já temos. E aí então a gente vai insistindo em resolver esses problemas da mesma forma e tal. E aí entra, e aí usando Thomas Kuhn, né, entra no enigma que eu coloquei lá, inclusive também falando do Resumo Cast, quando eu fui fazer o comentário do meu livro, eu fiz um desafio, o Gustavo botou na frente, né, que eu chamei aqui do maior enigma da inovação desse novo século. Qual é, Nepô? Por que nenhuma organização tradicional lidera o mercado digital? Nenhuma organização tradicional lidera o mercado digital. Todas as organizações que lideram o mercado digital são organizações que saíram da garagem. São startups que foram criadas, né, por Patrick James, por mentes disruptivas, que operavam fora das estruturas tradicionais. Porque quando a gente vai trabalhar com as estruturas tradicionais, a gente vai, geralmente as pessoas, e ali você vai ver isso na série, né? Você tem ali um grupo dentro da divisão da polícia, que são os incrementadores. Esses incrementadores, né? A Teresa Lisbon, o Show, o Rigsby e a outra menina lá, eles são os caras que levantam os dados. Então eles ajudam o Patrick James? Ajudam. Mas eles levantam os dados. Quem tem a sacada de quem é, o que está por trás daquele crime é o Patrick James, que é aquele cara que tem uma mente mais disruptiva. Então, o que a gente aprende com essa série? Não é todo o problema que é resolvido, né, da mesma maneira. Determinados problemas extraordinários pedem mentes disruptivas para que se possa ter uma solução mais adequada. É isso. O que vocês dizem? Se você tem um perfil inquieto, demanda de visão consistente de cenário de médio e longo prazo, gosta de lógica e não desse mimimi que está aí no mercado, tem disciplina para escutar 19 minutos de áudio todos os dias, quer mais aprender do que aparecer, a Bimodais me parece ser um espaço de aprendizado inovador que é bem a tua cara. Veja aí o depoimento de quem está por aqui e já há bastante tempo. Thomas Rock, líder de prática de consultoria em cloud. A Bimodais me deu um choque de realidade. Viviane Laporte, empreendedora. A Bimodais consegue me explicar o porquê das coisas. Tereza Rodrigues, gameóloga na prática. A Bimodais é o respaldo teórico para toda a minha prática educacional inovadora. Léo Almeida, programador sênior. A Bimodais mudou o meu sistema operacional. Fernanda Popeu, oficineira de escrita digital. A Bimodais me dá lastro para entender o digital. Estamos começando o nosso 5º ano, a 9ª imersão de janeiro a julho de 2023. Você vai ter acesso ao material mais consistente no Brasil sobre ciência da inovação. Estou te convidando. Apenas R$ 700 no Pix. Você fica com a gente durante 6 meses, aprofundando a visão de cenário, entendendo o mundo digital e a inovação. O que você me diz?